Chamar aqui o nosso querido palestrante do dia. Há uma grande expectativa para o que nós vamos ouvir e eu queria falar um pouco sobre ele. O Brian Kelly, ele é diretor de pesquisa e desenvolvimento na Seed Company. Antes disso, o Brian foi consultor de narrativa e consultor de tradução, trabalhando com equipes em Angola, Azerbaijão, Brasil, Nigéria, Tanzânia e Tailândia. Ele também atuou como coordenador de serviços internacionais de tradução oral da SIL, além de ser presidente da equipe executiva da One Story. Atualmente, ele é o desenvolvedor e o proprietário de uma aplicação chamada Aqua, que é um audio scripture, que é para ajudar com gravações orais. Por fim, o Brian, eu aprendi isso ontem, enquanto eu estava jantando com ele, ele passou 10 meses em Campinas, e lá ele aprendeu português. Aprender português em 10 meses é uma tarefa difícil, isso mostra o quão capacitado e quão inteligente é. Ele está dizendo aqui que o português dele está um pouco enferrujado, mas que ele ama a nossa língua. Eu queria que os irmãos me ajudassem a dar bem-vindo ao Brian. Brian, please, come here. Senhor, obrigado pela vida do Brian. Obrigado por esse histórico que agora foi nos apresentado, essa carreira, Senhor, que foi escrita pelo Senhor. Tudo que nós lemos aqui sobre o Brian, a sua família e a sua história ministerial é fruto do seu investimento na vida do nosso irmão. E esse conteúdo, essa sabedoria, esse investimento agora vai ser, uma parte dele vai ser dividida conosco. Prepara os nossos corações, faça fluir, Senhor, o conhecimento que o Senhor deu para ele, para nós, Senhor, para que a gente saia daqui enriquecidos pelo conhecimento que o Senhor tem dado a ele, em nome de Jesus. Amém. Thank you, Brian. God bless you. Bom dia. Quero celebrar de novo o gosto que você diz. Alguém pode ler Revelation 7:9? Apocalipse. Yeah. 7:9. 7? Yeah, 7:9. Out loud. Em voz alta. Alguém pode ler Apocalipse 7:9? Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Essa é a nova. Nossa. Essa é a nossa. This is us. Somos nós. This is you. Somos nós. É você. Agora. Okay, God lives in the now. Deus vive no agora. So when he says something, he's seeing it as he sees it. Quando Deus fala, ele está vendo acontecer. So he gets to tell us what we will see in the future, but he sees it now. Ele está dizendo que vai acontecer um dia, mas ele está vendo agora. That's you guys singing around the throne. Então é muito bonito imaginar com todos nós cantando ao redor do trono a Deus. So let's celebrate God. Vamos celebrar Deus. Okay. You did very good. Here. What's that? The clicker. Oh, yeah, thank you. Does it have a laser? Should, yeah. No? Tem um laser, né? It has a laser. Okay. All right. If you want, you can click on this QR code Se and você it will quiser, você pode ler download esse an app. código and then It'll download an app. vai baixar um app. The app is called Akuo, which is Greek for to hear, to listen. O app se chama Akuo, que é do grego, é ouvir, né? Escutar. It is an app for
audio scripture and É oral um- Bible stories. É um app para as escrituras em áudio, né, em outras línguas. Okay, you guys might recognize this. Vocês vão reconhecer. You always practice things ahead of No começo de tudo só existia o Deus verdadeiro. Ele sempre existiu. E o mundo era sem forma e era um grande vazio. Então Deus começou criando todas as coisas. Ele criou o mar, criou a terra, criou o céu. Ele criou a noite, criou o dia, o sol, a lua e as estrelas. Também criou as... Okay, is it Gilson here? Cadê o Edilson? Tá aí, ó. Hey, O Raimondinho. do you want to tell him what that is? Explique para eles o que é isso, Edilson. Esse foi um dos primeiros projetos que aconteceu lá para 2009, 2010, lá em Canarana, onde o Brian, junto com outras pessoas, estavam envolvidos na tradução desse pequeno panorama bíblico de Gênesis até a volta a criar, de Gênesis até a formação da igreja. Então, esse foi um dos áudios que nós, em português, mais usados para reprodução de outros projetos. So we currently have about 50 languages on the Akuo app, Temos mais ou menos 50 línguas neste app. and it's an experiment. So we just keep putting on more until we figure out how to break it. Nós estamos experimentando ainda, então a gente vai colocando cada vez mais até descobrir o que vai dar. We're working on version 2, and that will function better than the current one. But this is an experiment. We're trying something. Estamos tentando desenvolver uma segunda versão que a gente espera que funcione melhor do que essa primeira, mas então é uma edição experimental ainda. Okay, so this is a story set that my wife and I. Aqui tem um conjunto de histórias. And he make the earth. The earth been empty, nothing tall upon him. And he had no shape, no form. He been pitch dark. But the Spirit of God been right there, over and over him. Then God said, let there be light. So we did that back in 2007 on the island of St. Croix in the Caribbean. Foi em 2007, numa ilha do Caribe. So that's Crucian. It's an English Creole. É um crioulo do inglês de uma das ilhas do Caribe. So we set up this app with the idea that any translation team could publish in real time whatever scripture they were producing at that time. A ideia foi para que qualquer equipe de tradução pudesse, em tempo real, preparar e já colocar no ar um rascunho da sua tradução. So let's Oral. say at the beginning of the week you started on Luke chapter 4 verses 1 through 12. Então, se no início da semana você começou em Lucas, capítulo 4, de 1 a 12. And so let's say Monday you draft it, on Tuesday you check it in the community, on Wednesday. Na terça-feira você já trabalha um pouco melhor, faz a revisão em equipe, depois você vai fazer o teste de comunidade e tal, na quarta-feira. And then by Friday you finish it. You feel like you're ready to share it with other people. Então, na sexta-feira você acha que já está pronto, já dá para compartilhar com outras pessoas. So that Friday you could publish it. You could push it to this app and people could listen to it that Então, day. na sexta-feira você já podia jogar no app para divulgar. So that's not just hypothetical. You could do it. Isso não é hipotético, você pode fazer isso, é So possível. we can talk more about that, we have all those boxes in the back, right? A gente pode falar sobre isso outra hora. Inclusive, nas caixinhas lá atrás, So if I get the most questions, do I win? se eu conseguir mais perguntas, eu que ganho dos outros preletores, então, Now I'm caixa dois. não sei como é que é. Okay. Alrighty. So this is me. Okay. Isso aí sou eu. Né? Okay. This is in 2011 in Campinas. 2011 em Campinas, aqui no Brasil, aqui em That's São my wife, Paulo. my wife Susanna. Minha esposa Suzana.
Será que alguém pode diminuir essas luzes, pelo menos do palco, para ajudar na projeção? Tem alguém que pode fazer isso? And then my son Aiden and our daughter Erin. Nosso filho Aiden e nossa filha Erin. Não tem como voltar aqui, voltar o slide? Don't put it backwards. Então já, pronto, voltou. Somehow it worked. Well, later, my Sargi. Okay, this is today. E isso é hoje. Okay, same people, just they grow up. Mesmas pessoas cresceram um pouquinho. Some of us get older. Alguns de nós ficaram mais velhos. Okay, so for today, what I will be sharing about is kind of the history of Bible translation over the last, well, it's almost 100 years, which is kind of crazy. Vamos tentar olhar a história da tradução até dos últimos 100 anos, que é um pouco de loucura, né? And then we will reflect upon that history and look at how it is influencing things today. E queremos olhar essa história para ver como é que ela influencia coisas até hoje. So we will start. So back in 2014, when Michel Camonha was becoming the new executive CEO of SIL. Em 2014, quando um africano chamado Michel Camonha assumiu a presidência da SIL, he did some research and he presented a paper that was called sharing our journey. Ele apresentou uma dissertação que significa compartilhando a nossa jornada. And so what you'll see here is that this is a diagram that looks back from 1934 to 1960. É diagrama que tenta captar o trajeto histórico de 1934 até 1960. And so what you see here is that back in the 1930s through the 1960s, this is just a model, a diagram. Aqui é diagrama bem simples de como era a realidade até nos anos 60. But primarily what you had was SIL. Sim, a gente tinha a SIL, basicamente. And you'd have a couple, like my wife and I. E uma família, um casal, como minha esposa e eu. And then they would go alone out to a community. Um casal sairia assim para entrar numa comunidade linguística. And as you can see, the community was seen as something that was alone and isolated. Era vista essa comunidade como se estivesse sozinha, isolada de outras comunidades lá no meio do nada. And it really was just this, whether they're from the United States or Europe or whatever, but it was this couple. O casal então, fosse dos Estados Unidos, fosse da Europa, fosse de onde fosse, estava indo então numa outra comunidade distante e isolada. And here you can see Wycliffe and JARS, and they were supporting, what SIL was doing. Wycliffe estava ali também apoiando o trabalho da SIL, a JARS também, todos cooperando de alguma forma. So as time goes on, so this is now the 1960s to 1975. Agora já é outra fase, de 60 até 75, o tempo passou. There's a little bit more going on. You still have SIL and you still have the language community. Ainda temos a SIL predominante ali e a comunidade linguística lá isolada. And you still have these couples who were going out there. E ainda temos também os casais que saem da sua terra, vão para outra comunidade. But now you're starting to see other organizations, other groups that are involved. Mas começamos a ver outras organizações que estão envolvidas nisso. So you have a Bible societies here. Nós temos sociedades bíblicas. Wycliffe is growing in prominence. Wycliffe está crescendo muito, ficando mais proeminente. The start of what we at that time called National Bible Translation Organizations. E apareceram então, naquela época era chamado de NBTO, seriam as organizações de tradução bíblicas nacionais. When did Alain start? Quando começou a Alain? 82. 82. 82. Okay. And I don't know if that was directly because of, with SIL, but yeah, 82. Yeah. Wycliffe Associates. Okay, so, and you also see that there's also, thank you so much. Obrigado. There's this, I'm not saying that this was correct. I'm describing what was. Sim. Nós estamos aqui não dizendo que tinha que ser assim, estamos tentando mostrar a realidade, como é que acontecia.
there's those that were sending, Havia o contexto daqueles que estavam enviando, and then this was the place that you were going. e o outro de cima é o lugar que só recebe. And there's this kind of this boundary. E havia uma fronteira, uma divisa, mais ou menos, né, de um lado para o outro. Né? Okay, and you can also then start to see that this is where then the government, local government, any country, Os governos também dos países, they're starting to influence more. These language communities are less autonomous, Isolated. distinct, isolated. então essas comunidades começaram a se tornar menos isoladas, menos sozinhas, porque os estados, os governos dos países começaram a influenciar mais e agir de alguma forma. So this one, at the beginning, this was pioneering. You were going out and doing something new that had not been done before. Ele já era a fase pioneira, saindo para ir fazer algo novo no lugar distante que não tinha sido trabalhado ainda. Now this is extension, and things are going. Já na segunda fase, já mais caracterizado por expansão do trabalho feito antes. Okay. It's a little more complicated. Agora só tem pouco mais. Okay, so as they're going out, they're realizing, wow, it's not just a language community that's monolingual and they all speak the exact same thing. Nessa fase da 35 a 2 eles estão descobrindo que essas comunidades não são totalmente monolíngues e totalmente diferentes umas das outras, mas são, na verdade, agrupamentos de línguas próximas umas das outras. You have neighboring language communities and they're influencing each other, and the languages actually are pretty, like what you guys speak in Northern Brazil, different what you speak in Southern. Então, se descobriu que essas línguas, havia várias línguas em volta com dinâmica entre elas, como no Brasil, o dialeto lá do norte, o dialeto do sul, o português mesmo. É uma mesma língua, mas há diferenças. You also see the church for the first time. Nós já começamos a ver a igreja pela primeira vez, já. Oftentimes, Bible translation, at this point, Bible translation was evangelism. Nesse início, a tradução da Bíblia e o trabalho missionário era um evangelismo pioneiro ainda. Mas nesse caso, agora, nessa altura, já tem igrejas. But it's still kind of this, even in the 1980s, 1990s, the main idea with SIR was still people were traveling out and going into these communities. Mesmo que muita coisa mudou nessa época de 75 a 2000, ainda havia essa ideia de que, de um lado do mundo, as pessoas saíram para ir para outro lugar, distante, nesse tipo de trabalho. At this phase, he calls it professionalization of Bible translation. O Richard Raymond, quando ele fez missionários, ele denomina essa parte, essa fase, como a fase de profissionalização. You also see something new in terms of, at this point, there wasn't a lot of money in Bible translation. De 60 a 75, na fase anterior, não tinha muitos recursos ainda, financeiros. So now you start to see external projects coming. Mas nessa outra fase agora, mais recente, a gente começa a ver muito financiamento dos projetos de forma externa. Nos anos 80, 90. You can also see that the government now has full roads going in and out, Nós vemos também uma mudança em que os governos dos países estavam melhorando até mesmo as rodovias, por exemplo, e outras formas de acesso às comunidades. So they are becoming less isolated. Então, essas comunidades estão se tornando menos isoladas. So he published this in 2014, 2015. Ele publicou isso, Michel Raymond, em 2014, 2015. At that time, this was a good picture of how things look. Já nessa altura, 2000 até agora, essa é a imagem que mostra como é que as coisas estão hoje em dia. So you can see here, Wycliffe and SIL have completely separated. Nós podemos ver aqui nesses movimentos globais, a Wycliffe e a SIL já estão separadas. So you have new translation here. Tem as novas tribos. E10 has started. E10 começou aqui. These are various Wycliffes. Vários Wycliffes diferentes, de países diferentes. Okay. What I find interesting is that today, even, SIL is even smaller. Interessante que a SIL, na verdade, poderia dizer que está até menor do que a... Now, Jocum was doing oral storying
bastante tipos de tradução bíblica oral. There should be way more organizations out there. Spoken Worldwide wasn't doing OBT in 2015. Deveria ter muitas organizações, mas, enfim, as poucas já estavam começando a fazer a tradução oral em nossos países. SCH wasn't doing Bible translation in 2015. A Período ainda não estava fazendo tradução oral em 2015. And today, their software is being used by over 400 translation teams. E hoje em dia, o software deles está sendo usado por mais de 400 equipes no mundo. And just in 4 years, Spoken Worldwide is doing 50 Bible translation projects. E em 4 anos, a Spoken já começou a fazer tradução em 50 línguas. Okay, so back then, I forgot to do something. Okay, next. At this time, from the 1930s to the 1960s, Vamos lá na primeira fase dos anos 30 até 60, mais ou menos. this was the Bible. A Bíblia é isso aqui. And now I think we need to take that back. In the 1930s to the 1960s, there was a few examples where people were recording scripture onto records. A Bíblia era como ele mostrou, mas havia algumas pessoas gravando a Bíblia em MP3. Isso mesmo, MP3, vinil. Okay, so then in the 1960s to 1970s, this was the Bible, Em 1975 já era a Bíblia, era isso aqui. but FCBH was starting to put the Bible, at least the New Testament, onto cassettes. A Período já estava colocando a Bíblia em cassetes antigos. And even then, to the 2000s, this was the Bible, Até o ano 2000, anos 70, 2000, a Bíblia ainda é isso aqui. but now we are putting it onto SD cards and CDs. Colocando a Bíblia em CDs, em cartões digitais. And then today, this is still the Bible, Hoje em dia, isso aqui ainda é a Bíblia, but this is the Bible. mas isso aqui também é a Bíblia. Okay? I mean, a lot of this has just been technology. Muito do que tem acontecido é a tecnologia mudando. But what I want to show here is that even today, we see all these situations. Eu quero dizer que ainda até hoje nós temos todas essas situações, esse tipo de contexto. Yeah, we still have situations today where people are going out, sozinho, Há contexto que os cristãos vão sozinhos para outro lugar distante, isolado ainda. they're not necessarily SIL. Não se divorciam. Daniel, can you raise your hand? Daniel, Stop. He's with Shokum in Angola for, o Daniel, Yeah, quantos anos está na Angola? how many years did he live in Angola? Quantos anos está na Angola? 14 anos. Yeah, okay. And he worked with, well, the people I got to work with were Ignacio, Igarina, Sebas. So, they went out into these communities into the interior of Angola. Ele trabalhou junto com vários outros nacionais, trabalhei muito nos interiores da Angola. And the significant majority didn't speak Portuguese. A grande maioria das pessoas que eles contactavam nas aldeias não falavam português. Sebastian Flores was also part of this. Sebastião Porto também fez parte disso aqui. And yeah, they did evangelism, they did discipleship, they did Fazia training. evangelismo, fazia discipulado, plantação de igreja. And then one day they said, hey, we need scripture in these languages. E um dia eles descobriram, epa, nós precisamos da vida nessas línguas. So we still see this today, but we also see this. Então nós We also vemos see this. aquela primeira fase da acontece hoje, ainda acontece a segunda fase ainda em alguns lugares, ainda existe também em outros lugares. And depending on what is available in terms of language, in terms of technology, E dependendo do que está disponível em termos de língua, em termos de tecnologia, Bible translation looks different. a tradução da Bíblia está com uma cara bem diferente. And as you can see, yeah, who knows what the future, yeah, well, Quem sabe como é que vai ser no futuro? Alright, so that's the historical context. Então, isso é o contexto histórico, toda a trajetória. Yeah.
doing this, or when you're doing this, Nessa época, quando o modelo ainda era esse, a realidade era essa, the first problem that you run into is language. o primeiro problema que você encontra é a língua. A lot of people were only monolingual. Muitas pessoas realmente eram monolíngues, And so someone has to go in and learn the language. então alguém tinha que chegar e aprender uma língua do nada para poder comunicar com eles. And so you have this hermeneutic that started with looking at it in sort of a scientific or linguistic. Então, por isso que eu vi esse modelo de hermenêutica científica que se olhando de uma linguística antropológica como um povo, com uma comunidade que ninguém vai saber falar aquela língua no conhecer aquele povo. And so linguistic application, principles, and methods. The objective was, this historical grammatical context of the Bible. Tudo que está aí, a questão linguística, antropológica, analisando bem o povo, a realidade, Okay. forma científica. As we come to today, though, the problem is looked at very differently by some. Hoje em dia, muitos veem de forma totalmente diferente. This is still an issue. We're still wrestling with this. É claro que naquele extremo lá ainda é uma dificuldade, ainda é uma realidade em muitos lugares. But now this model, the missional model, Mas no modelo missional que nós temos hoje em dia, the problem is time. o problema é o tempo. How can we get this done as soon as possible? Como a gente consegue fazer isso assim que for possível? And so you have things like Vision 2025 Então nós temos os esforços de Visão 2025 and the All Access Goals of 2033. e a visão de até 2033 que haja acesso a todos. And so, that's what it is, all access. They want everyone in the world to have access to the Bible in some language that they speak. A visão é que todos tenham algum acesso à palavra de Deus em todas as línguas até 2033. There's also an eschatological overlay. Também há um aspecto escatológico nessa visão. So why is it 2033? Por que 2023? So Jesus was, the scholars who have done the research Os eruditos que têm feito pesquisas have felt that Jesus was either crucified and resurrected in AD 30. entendem que Cristo morreu e foi ressuscitado em 33, 30, AD 30, né? Depois de Cristo, ano 30. And so we have here 2033 or 2,000 years after. Então nós temos aqui 2033 e 2000 anos depois. All right. That would be something to celebrate. That would be great. Muito bom para celebrar, né? Okay. But there are other ways of looking, other manners of saying, how can we do Bible translation? Há outras maneiras pelas quais podemos ver como podemos fazer a tradução da Bíblia. So I like this one, the artistic guy. Eu gosto muito dessa aqui, a modelo da hermenêutica artística. Can you read this? Is it right? Okay. Wasn't sure if you could. Os participantes se identificam com artistas, performers e criadores, mantendo as mesmas informações explícitas e implícitas, não é tão importante quanto inspirar uma resposta adequada nos ouvintes. Recriar o panorama emocional do texto original. Os participantes. So this is the Streetlights Audio Bible. São as luzes da rua na sua Bíblia, nesse app aqui. Genesis chapter 1, the account of creation. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was formless and empty, and darkness covered the deep waters. And the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. Then God said, "Let there be light." E Deus disse, que haja luz. So they're trying to inspire the same response as when Moses was telling the story. Moses was just writing it down. They had already heard the story. A tentativa desse trabalho aí, dessa visão, é recriar o mesmo impacto que houve quando Moisés falou tudo isso e revelou toda a criação de Deus. Is there only one that's correct?
Será que nenhum desses modelos seria o correto? Could they all be correct? Poderiam estar todos corretos? All right. So, as I said earlier, this is where, back Como here, eu disse mais cedo, it was just individuals raising some money that was their own support so they could go out and live in these communities. 60, 70, então, o modelo é esse, casais, famílias pequenas, indo para outra realidade totalmente diferente. But now, Mas hoje em dia, today is just, okay. There's probably about $500 million a year that is used to facilitate Bible translation each year. todo ano, 500 milhões de dólares são usados para facilitar, para incentivar, para patrocinar todos os esforços de tradução no mundo inteiro. When you take what I raised just to support my wife and my kids, and what Kelly and Lindsay raised for their support. Somando com que eu tenho de sustento para minha família e outros colegas aqui, levando sustento para as famílias. All your organizations raise, Todas put as that all together. organizações, todas as organizações conseguem para todos os seus fundos, todos os seus projetos. So we've looked at the historical frame, and now we've looked at different hermeneutical frames or models. Vimos então vários modelos diferentes e vários modelos hermenêuticos também de missão da pessoa da Bíblia. But now the time is more important to some. Mas agora o tempo é o mais importante para nós. Okay, so this is Rápido, bom, bom, barato. barato. Okay. This is a basic thing called a management triangle. Esse é algo muito básico que é o triângulo da gestão. So you get to choose two of Você them. só pode escolher dois. So if you want something done Rápido, and if you want it done se bang, quiser algo que seja feito rápido e bem, it's not going to be não cheap. vai ser barato. It's going to be expensive. Vai ser caro. And if you don't have much money, but you want it done well, Se você não tem dinheiro, mas você quer que faça bem feito, it's not going to be fast. não vai ser rápido. Okay. For Bible translation, it's actually a diamond. Para a tradução da Bíblia, na verdade, a gente pode ver como se fosse um diamante. So you still have time. Então, você tem o tempo, You have the cost, tem o custo, o orçamento, you have the quality, a qualidade que precisa ser preservada, but also how much are you going to translate? mas também quanto, a abrangência. O que você vai traduzir? So in 1 year, are you going to do a whole New Testament, or are you going to do the Gospel of Luke? Então, num ano, você vai fazer o Novo Testamento inteiro ou vai fazer só o Evangelho de Lucas? You could do a whole New Testament in 1 year. Podia fazer o Novo Testamento inteiro num ano, It should be really expensive. mas seria bem caro. But, okay. Mas So these are in tension with each other. They all want to kind of dominate. estão em tensão um com o outro, esses fatores. So look at picture them, they're all pulling outward. Então, todos estão puxando para fora. People want it to be as cheap as possible, as fast as possible, with as high as quality as possible. A gente quer que tenha o menor custo, o menor tempo, com a melhor qualidade. And they want you to do as much as you E can. querem que faça tudo que for possível. So can you see there's this little blue circle there in the middle? Nós vemos o círculo azul bem no meio. Okay, so that's the consultant. O escritor vai lá. And the translation team. E aí, o que de tradução? And he's being pulled, or she's being pulled in four Os directions. autores estão sendo puxados de um lado para o outro. You gotta produce a high quality translation, Tem que produzir uma qualidade boa, It's the Bible. claro, but you gotta do it as cheaply as mas tem que possible. fazer o curso mais baixo possível. Okay. That's a lot different than this. É muito diferente daqui. Então, They would go out for 20, 30 years. o casal ia para ficar 20, 30 anos, They would spend time with the community. passava o tempo com a comunidade, They'd also spend time teaching them to read. Because, again, a gente this was the
there's more to have to navigate. Há muito mais para navegar hoje em dia. Okay. Muito mais desafios. So today, as we look at Bible translation projects, Ao olharmos para o projeto de tradução hoje em dia, you're gonna have to like, yeah, okay. Because we have these budgets, por causa do tipo de orçamento, because we can bring a lot of people, potentially a lot of people and be involved in Bible e translation. porque potencialmente podemos reunir bastante gente para estar envolvido no projeto, Because you also have mission organizations, por causa também das organizações missionárias, you have organizations like C Company that have their own corporate goals. nós temos os alvos diferentes de cada organização, como a C Company tem seus próprios alvos, And the community also has what it wants. a comunidade também tem seus próprios alvos. All these influence the desired outcomes. Tudo aquilo determina o resultado. So, for example, and then these are possible things that are also all possible outcomes. E também são resultados possíveis. So, for example, when Suzanne and I were in One Story, the goal of the One Story project was a church planting movement. Quando a minha esposa, Suzana e eu estávamos envolvidos no One Story, o objetivo era que fosse formado igrejas no movimento de plantação de igrejas. But not just a movement among an unreached people group. É movimento de plantação de igreja no meio do povo não alcançado. And so the One Story partnership was designed by YWAM, by Wycliffe, by IMB, and by Crew. Quatro organizações diferentes que desenvolveram essa visão. A Jocum, a Missões Mundiais Americanas, o Wycliffe também, e a Antiga Própria Cristo. They said, how can we achieve a church planting movement in an unreached people group? Como a gente pode fomentar, desenvolver uma plantação de igreja em outro povo? And so that's why they then went with oral story. E uma ferramenta era as histórias bíblicas orais. They started here Começaram aqui. in outcomes. What outcomes do they O want to see? resultado foi estabelecido, esse era o resultado. And based on the outcomes, they then chose a process that they wanted to use. Baseado no resultado esperado, é que foram determinando o processo que iriam usar para chegar nesse resultado. But you can see, I mean, that was just one. I've listed a variety of things and going. Apenas um dos objetivos, tem que começar a vários outros. A Bíblia em áudio, a Bíblia impressa, o Filho de Jesus, tradutores de língua materna, facilitadores de tradução, consultores de tradução, parcerias de discipulado também. Yeah, those just examples. Those are just examples. São apenas exemplos, poderia ter outros. So based on what you want as your outcome, you choose a process. Então, baseado no resultado final que você quer, é que você vai determinar o processo para chegar lá. And that's when we get back to that management diamond. E aí a gente volta para aquilo que é antes de gestão. So that process will facilitate something in a certain time frame. Aquele processo vai facilitar algo em um certo espaço de tempo. So One Story project was 2 years, Então, o projeto de One Story era 2 anos. which is crazy nuts. Isso era louco dos bailados. And we did a set of stories, 25 to 50 stories. Fizemos um conjunto de histórias, 25 a 20 histórias. They didn't give us any money. They didn't give us any money. Não teve nenhum. And of course, you had to have the quality. Também que ter a qualidade, né? Que fala da qualidade e da abrangência. And then you get to, so if you're going to do this process, who are the people that we might bring into this to then do certain things? Se o processo é esse, quais são os papéis, as funções, que tipo de pessoas que vão nos ajudar nesse processo? Who can be the translators? Who can be the Quem serão os tradutores, advisors? consultores, Yeah. consultores, tudo. Okay. So again, when we go back and you're trying to solve a problem that is linguistic, Então, quando a gente volta para olhar se o problema é linguístico, tá? you bring a certain A frame, a certain abordagem method. precisa ser hermenêutica científica. When you're trying to solve a problem that is mostly about time, Quando você está tentando resolver um problema que se trata mais do tempo, é o missional. what is it that you guys want to do? O
What outcomes do you want to see? Que resultados vocês querem? What place should money have in all of that? Que lugar que dinheiro ocupa nessa visão? What process would work best to achieve those outcomes? Que processo vai funcionar melhor para alcançar esses resultados? And then who should be involved? E então, quem vai estar envolvido? Is this the last one? I think so. Is this not going to Okay. Acho que é o último slide. Ah, very good. Okay. I see. So, we've been looking at the historical context. Então, vimos o contexto histórico, We've looked at then hermeneutics and the various manners that you can approach it with. vimos também os modelos hermenêuticos, as várias formas de abordar a And now with so many people involved and so much going on, we've now looked at how management has really started to influence how we do Bible translation. E vimos então como uma boa gestão pode ajudar muito em lidar com tantas questões, fatores diferentes, do dinheiro, pessoas e tudo mais. Right. But still at its basic fundamental level, Bible translation is still the same. Mas, no sentido bem fundamental, básico, o desafio da tradução é o mesmo. So, those who are involved in Bible translation, at least one person on the team needs to be able to answer 3 questions simultaneously. Uma pessoa que faz parte de uma equipe de tradução precisa saber responder pelo menos 3 perguntas. The first question is, A primeira pergunta é: what does it say? o que essa tradução está dizendo? So, you have have your Greek and Hebrew, Você tem, claro, o texto fonte, o grego, o hebraico, but then you also have other resources that you can use. mas tem outros recursos que você pode usar. So you have Portuguese, Então, or você Spanish, a or Indonesian. LWC seria a língua franca, né, da região. Português, indonésio, You have exegetical helps tem ajudas exegéticas, and commentaries. comentários, outros Okay. documentos. These are various resources that can help you figure out what does it say. E para te ajudar a descobrir o que o texto diz. You also have processes that you can use. E há processos também que você pode You can usar. read it, Você pode ler, you can listen to você it, pode escutar, you can listen to it and internalize it, você pode ouvir e internalizar, you can listen to it, internalize it, and perform it. você pode ouvir, internalizar e desempenhá-lo. So something happens when you don't just read something, but you actually have to communicate it. Então acontece algo quando você está que precisa não apenas absorver algo, mas transmiti-lo You own it. e possuí-lo. When you have to articulate it for yourself, it's no longer words on a page, but it's something you have become the incarnation of that word. Você chega ao ponto de encarnar aquilo para poder realmente comunicar bem. You now own it. Você agora ele faz parte de você agora. Okay. So you have to determine what it is saying. Vou determinar o que diz. Then the next question is, this is the translator. Que é o. Yeah. Quem são as pessoas? Os tradutores. And translators are different. Each of you is your own unique Os tradutores são diferentes, as pessoas são diferentes. age, gender, Idade, religion. sexo, religião, tudo. Yeah, okay. But the question you're asking is, what does the Holy Spirit say? Mas a pergunta fundamental é como é que o Espírito está guiando, o que ele está dizendo. The third question then is, A terceira pergunta então é: how well are we saying it? estamos falando bem isso? So we know what we want to say, Então a gente precisa descobrir o que a gente precisa dizer, but now we have to ask ourselves, how well are we saying it? mas a gente também avaliar, estamos falando isso bem? And so then again, you have certain things that influence that. Então é claro que há fatores que influenciam isso. So the language itself, is this everyday language? Is this prestige? Qual o linguajar que está usando? É o linguajar do dia a dia ou é o linguajar de prestígio? Is it clear, accurate, natural, acceptable, É claro, natural e aceitável? or trustworthy, understandable? Confiável, inteligível também?
Would you be familiar with Scopus? Okay, yeah. Who's your audience? Who are you trying to communicate E to? o seu público, com quem você está tentando comunicar? So are we going to do something artistic, or are we going to do something literal? Ou vamos fazer algo mais artístico, ou vamos fazer algo mais literal? And then when and where people are going to use this? E onde, como que as pessoas vão usar isso, ter acesso à palavra? And for the translator, they're always navigating risk. Então, os tradutores estão sempre navegando no risco, sempre na corda bamba. Do I say this in a really Como é que eu posso dizer? dynamic way De uma that's forma dinâmica, really idiomatic and maybe kind of pushes the limit of how we might say something? de forma idiomática e realmente tentando expressar bem aquilo na língua Or do I oral? do it very conservative, using the words that are very traditional? Ou vou fazer de uma forma mais tradicional, mais conservadora? That is influencing how well we're, this decision on how well we're saying. Isso influencia a decisão de como estamos nos expressando, se estamos nos expressando, comunicando bem ou não. And again, you have resources over here to help in that journey. Então, da mesma forma, há outros recursos que ajudam nesse álbum. So people from the community, translation consultants, a variety of people who can help in that. Pessoas que podem ajudar nisso, ou pessoas da própria comunidade, consultores e outros. So if you kind of look at it from, they're an interplay. You have to be able to ask the question, what is it saying and how am I saying it at the same time? Precisa observar bem o todo e lembrando de fazer essas duas perguntas, a primeira e a última, ao mesmo tempo. If people don't know what it's supposed to be saying, that'd be like community checking where they're just listening to it and it's a natural or something like that. Se a tradução foi feita de uma forma que nem se sabe direito o que está falando, então o teste na comunidade não vai mudar em nada. At the same time, if you have not, let's say that a complete understanding of a section of scripture could be rated from 1 to 10. Se determinado texto bíblico traduzido podia ser avaliado de 1 a 10. So 10 would be perfect. It would be as if you were Moses himself having written it. 10 seria o perfeito. Seria como se fosse o próprio Moisés fazendo a tradução. Dizendo no original mesmo. I don't know what 1 would be or 0 would be. Eu não sei o que seria o certo. But if you only get to say a 5 over here, Mas se você conseguir pelo menos fazer um 5, né, da categoria 5, how good can it be over here? como é que vai ser bom? Can it be better than a 5? Pode ser melhor do que um 5. So this is why we invest a lot over here. Por isso que vamos investir muito nessa parte. And we want as many people involved over here. E o máximo de pessoas envolvidas nessa fase, nesse aspecto. And then we want to listen carefully for the guidance of the Spirit. Precisamos ouvir cuidadosamente a direção do Espírito. And then again, we want as many people involved with everything. We want this to be the highest quality. Queremos também o máximo de pessoas envolvidas nessa fase também, para que haja qualidade. Of course, it depends though on how much time we have Depende de quanto tempo nós and how much money we have, temos, dinheiro, how much we have to translate. a qualidade da tradução e o que vamos traduzir. Yeah. I think that was the last slide. So, okay, again, we have, Esse foi o último slide. Sim. so, Bible translation is complicated, A tradução da Bíblia é complicada, but it's doable. mas é possível de fazer. Se acha que terminou. Seguindo a Bíblia, And this is the one. All right, any questions? perguntas? Podem ligar no Bíblia. Obrigado. I don't think I'm going to win. Eu acho que eu vou ganhar todas as perguntas, quem vai ganhar, qual pessoa vai ganhar mais perguntas.
minha pergunta é na questão de qualidade e investimento. E, a maioria das vezes, os primeiros tradutores, talvez aqueles que não falam a própria idioma onde traduz, ele tem a sua dificuldade e acaba traduzindo a Bíblia um pouco fora do entendimento do povo, sem qualidade. Então, nesse caso, o investimento seria o futuro é maior. Então, isso é normal ou tem que já, logo no início do trabalho dele, fazer a tradução de qualidade, para não ter um investimento maior no futuro, fazer uma nova tradução de edição. That is an excellent question. So, currently, gracias. Obrigado. Atualmente, Thank you. There's over 3,000 Bible translations throughout the world. Yeah, currently. mais de 3.000 projetos de tradução em andamento no momento, no mundo inteiro. And there's a desire to start at least, 700 to 1,000 more. E o desejo de iniciar mais de 600 a 1.000 ainda. And so that's why I described that tension. It would, Por isso que eu estava descrevendo aquela tensão de lançamento, tempo e qualidade. so, yeah, we could invest more now, but then not invest in other communities. Se investirmos mais em um projeto agora, talvez deixar de investir em outras comunidades. There's also, at Seed Company, for example, Na Cidade, por exemplo, we're looking at it, that we're trying to look at, if we're trying to change. estamos tentando mudar. So where we are going to invest more, not just seeking to produce one Bible. The goal is not to just produce the Bible. O alvo não é apenas produzir a Bíblia, But it's to invest in you and you and you nos tradutores, citadores, and others, so that you could do Luke now, para que você possa fazer Lucas agora, and then later you might come back and say, hey, let's do Luke again because we can do it better the second time. depois você volta e diz, não, a gente precisa fazer Lucas de novo, porque não deu certo. And invest in such a way so that the community can provide the Bible for themselves until Jesus returns. O ideal é que a gente ajude uma equipe a projeto, a ter a tradução adequada e sirva mesmo até Jesus voltar. Jesus might return in 2033, we don't know. Pode voltar em 2033, a gente não sabe. But instead of designing how we do Bible translation as if he were returning in 2033, Mas ao invés de elaborar, planejar a tradução como se ele fosse realmente voltar em 2033, let's invest in a way that lets God be God. vamos investir de uma forma que a gente deixa Deus ser Deus. And we will keep working as hard as we can until he returns. E a gente continua trabalhando dando duro até ele voltar. And let's work, Seed Company, for example, let's work ourselves out of a job. E como pode dizer, pelo menos a gente está tentando trabalhar de uma forma que a gente fique sem ter o que fazer depois. So each of your communities, as you want to produce a Bible in a different version, reaching a different audience, or for like a children's Bible or helps or whatever, we'll get to that. Então, pode chegar ao ponto de poder abranger mais tipos de publicações, além da Bíblia em si, livros infantis e outras formas de divulgar a palavra. I think we have about 5 minutes. Temos 5 minutos, eu acho, agora. Sou Gabriel, participei da tradução em 85 para nosso idioma. Eu só quero expressar minha alegria de poder participar desse novo momento que nós temos e que os envolvidos estão no objetivo de fazer com que o povo se participe e use desse material. Nós traduzimos o Novo Testamento e concluímos, mas o meu povo não lê, porque não houve esse envolvimento com
mas Deus é fiel naquilo que Ele permite. Eu quero dizer para vocês que todos os que participaram da tradução do Novo Testamento hoje são pastores. Ainda que tivemos toda essa dificuldade, eu fui um dos muitos que ficaram na com todo respeito, uma instituição tão grande assim, mas eu já via que o não envolvimento com professores e outras lideranças dentro da comunidade, mas hoje, graças a Deus, eu estou vendo um novo momento. E esse novo momento é nosso. Nós podemos dizer, para a honra e glória do Senhor, é nosso. Porque Ele está nos confiando nesse novo momento. E eu estou muito feliz, agradeço mais uma vez o convite do Complay para estar nesse momento em que nós nos sentimos muito felizes para de volta alcançar o nosso povo. My question is, what is your advice for the new generation that is trying to be part of the Bible translation? Because I saw in the graphics that you show us is like every generation puts something new or add to this story, but sometimes we have some troubles trying to work between generations. So what is your advice? How can we be part of the table with all of this? Enquanto eles querem traduzir em português para vocês entenderem, né? Qual o conselho, a orientação para os jovens que querem trabalhar, ajudar no processo de tradução, porque há muitos querendo e vimos no quadro a questão dos fatores dos jovens, querendo contribuir, tem potencial, mas precisa de treinamento, então qual é a direção, a orientação nesse sentido? I would start with a posture of prayer. Eu iniciaria logo dizendo que precisa haver uma postura de oração, Humility, humildade, and then keep asking God until you get to be involved. e continuar sempre insistindo em pedir a Deus até que Ele te faça ficar envolvido. Be brave, Seja corajoso, be courageous, seja corajoso, but still with humility. mas com humildade. And when we started doing one story, Quando eu comecei, yeah, eu e minha esposa começamos a trabalhar com One Story, ainda jovens, there was a lot of resistance. havia muita resistência, There was a lot of doubt. havia muitas dúvidas. Is it going to be correct? Is it going to be faithful to God's word? Há muitas perguntas estavam no ar, isso vai ser bem feito? Será que isso vai ser realmente fiel a Deus? Vai agradar a Deus? You saw that picture of my wife and I. Você viu a foto da minha esposa e eu? We were kids. Éramos jovens, meninos, with little kids. ou crianças bem pequenininhas. We didn't know what we were doing. A gente não sabe o que estava fazendo. You just do it. A gente faz. Just go and start. And now today, look at where we're at. E olha só onde nós estamos hoje. So, give it time, be patient. Dê tempo, seja paciente. Tá bom. Mais um? O Rick aí está dizendo, tem perguntas lá atrás, tem as caixinhas para colocar, e então vai ser depois. Obrigado. Obrigado, Tio. Thank you, Brian, for your awesome presentation. You did very well, and then you impact all of you. God bless you. Uma coisa interessante da palestra do Brian é a gente está fazendo isso há tanto tempo, e eu não sei quando você entrou na tradução da Bíblia, se você sentiu como eu me senti. A gente, antes de conhecer a tradução da Bíblia, a gente pensa, traduzir uma coisa de uma língua para outra, simples, fácil. Mas palestras como a do Brian lembram a gente da complexidade, de como é difícil, de como requer muitas mãos trabalhando junto, muito recurso. Deus seja louvado por pessoas como o Brian que ajudam a gente a identificar o problema e ter a solução.
em Deus para buscar soluções